Em meu último vídeo eu teci considerações sobre a obra do Beato Agostinho, sobre a virgindade consagrada ou a Santa Virgindade. E hoje vou tecer minhas considerações sobre a Epístola de São Jerônimo a Demétria. Quem foi Demétria? Demétria foi uma garota, uma moça que optou por escolher a virgindade consagrada. Inclusive ela já estava prometida em casamento. Então, a Demétria, ela é filha de mulheres famosas ali na patrística, Proba, Juliana, que elas escreveram trocaram cartas com o Bem-aventurado Agostinho, com São Jerônimo. Então a Proba era da família dos Anícios, família famosa, família rica na Roma antiga. Proba Falcone. Então o seu filho chegou ao consulado, ao senado, Olíntrio, e Olíntrio casou com Juliana. Juliana é sua nora, né? Foi sua nora. Ela perdeu o filho cedo e ambas queriam ter uma descendente que optasse por escolher a vida da virgindade consagrada. Então Demétria, em sua juventude, ela rejeitou o casamento, ela falou para sua avó que queria ser uma virgem consagrada. Sua avó, sua mãe ficaram felizes porque ela já estava prometida em casamento. E, e elas pediram que São Jerônimo escrevesse uma carta a Demétria, quem ele nunca viu, para falar de como é que uma virgem consagrada deve viver. Então, assim, essa família, ela teve que fugir de Roma, ali quando Roma já estava caindo, né, já estava em queda, já estava prestes a deixar de existir aquela Roma clássica, gloriosa, e elas foram para Cartago. Lá tinha um governante que era amante do ouro, e ele escravizava as pessoas que não pudessem pagar pela liberdade. Então ele queria escravizar as servas da Proba, e Proba teve que pagar ouro, né, o resgate, para que não fossem escravizadas. Essas senhoras sempre ajudaram aí esses padres da igreja, pessoas piedosas e tudo mais. Então, São Jerônimo, na sua carta, ele vai elogiar muito a família da Proba, da Juliana, vai falar que é uma família da nobreza romana, vai elogiar Proba, Juliana, e depois ele vai falar em sua carta para Demétria de como ela deve viver a virgindade consagrada. Ele fala que ela tem que escolher servos não pela aparência física, pela beleza, mas pela discrição, pela piedade, e que ela não deve aceitar convites de receber em sua casa homens que não são conhecidos de sua mãe nem de sua avó. E sempre elas devem estar juntas com ela, Demétria. São Jerônimo fala ainda que ela deve fazer o jejum, mas o jejum deve ser moderado. E São Jerônimo cita filósofos gregos falando da regra áurea, da áurea medíocritas, né? Da regra média. Então, sem exagero, sem exagero. Se deve jejuar, mas não a ponto de você esgotar a sua saúde física de modo que você sofra desmaio e fique doente. Mas ele escreve assim: nada sem excesso. Isso que ele retoma ali os filósofos gregos, enfim. Ainda falando da vida, diz que ela tem que acompanhar as horas canônicas,
né, de manhã, rezar à tarde, que é as vésperas, à noite, e deve de manhã estudar as escrituras, ler as escrituras, estudar, e depois trabalhar manualmente. Quanto ao dinheiro, né? Quanto ao dinheiro, que ela é de família rica, ela deveria administrar esse dinheiro para os pobres. São Jerônimo ainda fala assim, pessoas que ajudam as igrejas, constroem altares e tal, mas você deixe que outros façam isso para embelezar as igrejas. Você ajuda as pessoas que estão passando fome, que estão nus, os pobres, ajude os monges pobres, as monjas pobres, mas também ajude os outros pobres que estão passando necessidade. Então essas são essas são as práticas que uma virgem deve ter, esses são os conselhos que São Jerônimo deixa para Demétria, para fugir das conversas licenciosas, evitar certas palavras, e tudo isso para se dedicar ao verdadeiro esposo da alma, que é Cristo Nosso Senhor. Então, essa epístola de São Jerônimo, ela está recheada de citações bíblicas e também recheada de elogios à família da Proba, com citações também de filósofos, do Marco Túlio Cícero, de quem ele gostava bastante. Vale muito a pena, é uma epístola muito erudita. Então vale a pena ler a Epístola de Demétrio. Inclusive nesta carta ele diz que 30 anos antes, porque quando ele escreve essa carta ele tem ali mais de 70 anos, ou por volta de 70 anos, mas 30 anos antes, ali por volta dos 40 anos de idade, ele tinha escrito uma carta a Eustáquia, que ele escreve, que pediram também. Eustáquia, filha de Paulo. E aí ele escreve essa nova carta a pedido de própria Juliana para dirigir a jovem Demétria. E é uma epístola que atravessou os tempos e parece que foi escrita em nosso tempo, porque epístola essa que cheira o sabor do Evangelho e em nossos tristes tempos ela está tão atual. Vale a pena. Então fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha. Se aparecer o hype, quiser dar hype para ajudar o canal, dê o hype. Se quiser ser membro do canal, aperta aí o botão de ser membro do canal. Lá tem vídeos exclusivos para os membros do canal. Você ajuda o canal mais uma vez. E até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível.